Neste vídeo eu vou te contar como que eu consegui o meu primeiro cliente como freelancer. Eu vou te mostrar os pontos positivos e negativos da forma que eu usei para conseguir este cliente, quanto eu recebi por esse serviço e o que eu teria feito diferente se tivesse que começar de novo. E eu comecei a prestar serviços de freelancer no mês de 2024. Fiz uma pausa e agora eu estou voltando com tudo, com uma estratégia um pouco diferente. Então fica até o final, porque eu vou te contar também qual a estratégia que eu estou usando e porque eu acredito que essa é uma das melhores estratégias para se usar para conseguir cliente. E se você é novo por aqui, meu nome é Tássia e hoje eu estou gravando do meu Airbnb em Chiang Mai, na Tailândia, onde é uma das capitais do nomadismo digital e onde eu estou trabalhando por algumas semanas e aproveitando para compartilhar tudo com vocês. Bom, para dar um pouco de contexto, eu comecei a prestar serviços de freelancer em 2024, na área de SEO e Google Ads, que é basicamente criar estratégias para performar melhor no Google, ou, hoje em dia também, nas inteligências artificiais da vida. Mas a história que eu vou contar serve para qualquer área. Não importa se você é ou quer ser design, fazer tradução, edição de vídeo, marketing, assistente virtual, tudo é o mesmo princípio se você for ou quiser ser freelancer. Mas a história que eu vou contar serve para qualquer área, independentemente se você estiver trabalhando ou quiser trabalhar com design, tradução, edição de vídeo, marketing, assistente virtual, é tudo o mesmo princípio. Se você for freelancer, é tudo o mesmo princípio. E eu vou até chegar um pouco mais perto aqui, talvez, para a gente poder conversar melhor. Na época, a minha estratégia para conseguir clientes era simples: usar plataformas de freelancers. E as duas que eu mais usei foram Upwork e o Malt. Já para contar direto ao ponto para vocês, foi no Upwork que eu consegui o meu primeiro cliente. O projeto era para uma empresa de Londres que ajudava pessoas a conseguirem vistos. E eles queriam uma análise com recomendações de SEO, como eu falei para vocês, para performar bem no Google e em outros sites de busca e inteligência artificial, para uma página que eles estavam adicionando no site deles. E eu me apliquei não só para essa vaga, para muitas outras, mas eu fiz uma entrevista rápida e consegui o projeto. E eu ganhei cerca de $70 pelo serviço completo, aqui sendo bem transparente com vocês de quanto eu ganhei. E o mais importante foi que eu recebi uma avaliação positiva na plataforma. E isso, meus amigos, no começo vale muito, porque é uma validação social, né? Mas pensa você, quando você vai para uma cidade nova que você não conhece ainda. Bom, pelo menos eu sou assim. Quando eu vou procurar um restaurante numa cidade que eu não conheço ainda, eu sempre olho no Google e eu escolho baseado no tipo de cozinha, é claro, e em quantas estrelas esse restaurante tem no Google. E aí eu penso, se esse povo deu uma nota boa, ele deve ser bom, né? Então eu vou experimentar. Então é a mesma coisa para as plataformas de freelancer. Se você tem notas boas, os seus futuros clientes vão pensar, olha, essa pessoa é boa, faz um serviço bom, os outros clientes que contrataram ela ou ele gostam dela, gostam do serviço, então vou contratar também. E na Upwork, como eu falei, tem de tudo. Não é só marketing, como eu estou falando aqui, mas tem tradução, design, como eu falei já, edição de vídeo, suporte virtual, programação, tem muita coisa e é uma ótima forma de começar a ganhar em dólar, em moeda forte, se você está procurando. Inclusive, em outro vídeo que eu fiz, eu falei que eu contei como eu ganhei R$6.000 aproximadamente em 2 dias e meio. Eu mostrei algumas formas de ganhar em moeda forte. E uma das formas, inclusive, era através do Upwork. Então, eu abri lá o Upwork e eu mostrei um pouco passo a passo como que você pode conseguir um trabalho ou uma renda extra. Para quem não conhece, a Upwork é uma das plataformas mais conhecidas no mundo dos freelancers e tem de tudo, como eu falei para vocês, não é só marketing e nem só programação. Mas tem um porém, aqui eu vou ser bem sincera com vocês mais uma vez. Você tem que ser muito ativo. E é claro, quando você está indo atrás de cliente, você tem que ser muito ativo, não importa a plataforma. Porque lá tem muita vaga, mas também tem muita gente procurando. E muita gente procurando, oferecendo um serviço barato. Então, no começo, é muito normal você oferecer o seu serviço por um preço baixo e construindo portfólio para depois ir aumentando aos pouquinhos o serviço que você cobra por hora. Porque lá na Upwork ou é por hora
ou é pelo serviço completo. Então, pelo projeto inteiro, eles te pagam X. É um processo, né? E exige paciência e consistência, mas como tudo. Eu achei uma plataforma com um nível de competitividade muito alto. E a dica que eu dou para usar essa plataforma é, claro, né? Você tem que ter um perfil muito bom, bem certinho, de preferência com um portfólio, mas aí você deve estar se perguntando, mas eu nunca fiz nada, eu não tenho um portfólio. Então, a dica que eu dou é, o seu primeiro serviço, faz de forma gratuita, talvez para alguém que você conhece. Assim você vai conseguir construir um portfólio, mesmo que seja só com uma pessoa, e vai poder colocar lá no seu perfil, falando que você fez o serviço X, e se tiver um resultado, ainda melhor ainda. E agora falando de uma outra plataforma que eu usei quando eu morava na França, é a plataforma chamada Malt. E eu gosto muito dela, na verdade é a que eu mais gosto. Ela é uma plataforma francesa, mas pelo que eu andei pesquisando por aí, ela existe no Brasil. Inclusive, talvez seja uma plataforma que eu use um pouco mais para frente. Eu não vou começar usando ela agora, mesmo eu gostando muito. Eu quero focar em uma outra estratégia de aquisição de cliente, mas eu vou falar para vocês um pouco mais para frente no vídeo. E a principal diferença entre a Malt e a Upwork é que lá você é pago por dia trabalhado e não por hora trabalhada ou pelo valor total do projeto. E além disso, na minha opinião e com a minha experiência pelo menos, costuma ser mais fácil de achar projetos com ticket médio mais alto. E na verdade não é nem a gente, não são nem os freelancers que procuram um projeto, são as empresas que vêm atrás de você dependendo do seu perfil. Então, mais uma vez, ter um perfil legal lá é muito importante. E foi por lá que eu fechei o projeto que me rendeu cerca de R$6.000 em 2 dias e meio de trabalho, que eu conto essa história em outro vídeo, como eu falei para vocês um pouco anteriormente nesse vídeo. E eu vou deixar o link em algum lugar aqui também para vocês verem se vocês se interessarem. E é claro que a plataforma cobra uma porcentagem por cada pagamento, assim como a Upwork, mas mesmo assim eu acho que vale muito a pena. Eu gosto muito dela. E assim, eu usei mais essas duas porque eu sou a favor da qualidade versus a quantidade. Como exige muito, e eu estava fazendo isso em paralelo do trabalho que eu estava antes, eu preferi focar nessas duas só e para tentar fazer bem feito nessas duas plataformas, ao invés de estar em milhões de plataformas e fazer de qualquer jeito. Mas tem várias outras, tipo Orkana, que eu acho que tem bastante projeto para brasileiro, Fiverr, freelancer.com. Tem muitas plataformas que você pode usar para você conseguir clientes. Mas hoje, a estratégia que eu estou usando, ela não é focada nessas plataformas. Na data que eu estou gravando esse vídeo, faz 2 dias que eu comecei a focar pelo LinkedIn. E eu sei que é muito comum relacionar o LinkedIn à procura de vagas em CLT, mas pelo que eu andei pesquisando, é uma das melhores plataformas para você oferecer serviços. E a estratégia que eu estou fazendo no LinkedIn, ela é composta de 2 partes, na verdade, que são meio relacionadas. Uma delas é a criação de conteúdo, que na verdade é para a criação de autoridade. Então, para o meu público-alvo perceber que eu sou autoridade, que eu sei do que eu estou falando, E a segunda parte é a prospecção ativa mesmo. Então, é ir atrás de pessoas que possam ser meu público-alvo potencial para oferecer meus serviços. Então, eu ainda estou no começo dessa fase, então ainda não tenho grandes resultados para mostrar. Como eu falei, eu comecei tem 2 dias, mas eu realmente acredito que é um ótimo caminho para construir autoridade e atrair clientes de forma orgânica. Inclusive, eu pesquisei muito sobre isso, e eu vi muita gente que usa a plataforma LinkedIn para conseguir serviço e muita gente que teve resultado. Mas eu vou testar e daqui umas semanas, conforme for dando mais resultado, eu vou trazendo aqui para vocês, tá? No fim das contas, o fato de eu ter conseguido meu primeiro cliente foi o que me ajudou e me deu confiança para continuar nesse projeto. Mesmo que o valor tenha sido não muito alto, foi o primeiro passo para entender que dá sim para trabalhar por conta própria e ganhar bem, mesmo que seja a sua primeira experiência como freelancer. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, nem que seja um pouquinho, não esquece de deixar o like, de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal e de deixar um comentário falando o que você achou, por que você gostou, por que você não gostou, e me sugerindo o que você gostaria de ver aqui nos próximos vídeos. E muito obrigada por assistir até agora e até o próximo vídeo.